Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Santo de Misericórdia, enviai o vosso Espírito para que possa estar no meio de nós e nos acompanhar nesta nossa partilha da Palavra de Deus, a fim de que possamos compreender a vontade do nosso Deus nas nossas vidas. Meus caros irmãos em Cristo, as leituras dessa semana nos ajudam a compreender como é que é a natureza desse Deus, Deus que nos criou do nada e nos chamou à existência. Sendo assim, Ele nos orienta como nós podemos viver nessa vida. A primeira leitura, tirada da profecia de Sofonias, nos apresenta o povo de Israel tinha abandonado seu Deus. O povo de Israel tornou-se rico. Tendo se tornado rico, esqueceu-se de que a riqueza que o povo de Israel possuía era um presente que eles tinham conseguido pela parte de Deus. E eles abandonaram esse mesmo Deus que tinha lhes concedido essa riqueza. Como consequência, todos receberam uma punição e foram levados à Babilônia. E um número reduzido de pobres, pessoas sem nada, que foram deixados em Jerusalém. Mas todos que tinham boa vida, todos foram levados como escravos. O que devemos nós aprendermos nessa lição é: tudo que nós temos vem de Deus. Aqueles todos que se esquecem de Deus, quando têm os bens e dizem que Deus esteja ao seu lado e eu deixo ao meu lado, eu vou fazer a minha vida sem nenhum compromisso com Deus, estão a se enganarem. Pois a própria vida deles provém de Deus. Os bens materiais que eles têm provém de Deus. Agora, dizer que não vai se ajoelhar perante Deus porque Ele tem os bens materiais é enganar-se. Tudo que nós temos, recebemos de graça pela parte de Deus. Sendo assim, temos uma obrigação de agradecermos através do nosso acto de adoração e reconhecimento. Sendo assim, meus caros irmãos, a humildade, a justiça devem ser os valores que vão guiar a nossa personalidade. Se nós perdemos a moralidade, se nós perdemos a noção da justiça, se nós perdemos a noção da humildade, nós já estamos longe desse Deus que tanto nos ama. Estaremos a caminhar sem Ele e a construirmos um inferno para conosco mesmos e um inferno para com os nossos semelhantes. Porque uma pessoa sem Deus não respeita aos seus irmãos. Uma pessoa sem Deus pensa que Ele é centro de tudo, por isso pode fazer e desfazer. E São Paulo, na sua carta aos Coríntios, apela aos coríntios a saberem agradecer a Deus. E, do mesmo modo, essa carta é dirigida a nós, para que nós saibamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom do nosso lar, pelo dom da família, pelo dom do trabalho, por tudo que nós temos. Devemos saber agradecer a Deus. Devemos saber nos ajoelharmos perante Deus e agradecermos a Ele por tudo quando nós recebemos pela sua parte. Esta deve ser a nossa orientação. Podemos correr de um lado para o outro, mas devemos encontrar um tempo para podermos dizer: Senhor, agradecemos pelos todos os benefícios que de vós recebemos. A humildade, meus caros irmãos, é o requisito essencial para ser cristão. Se és cristão e não tem o grão de humildade, está-se a enganar. O Evangelho de hoje nos oferece
o resumo de toda a catequese do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta catequese é chamada de bem-aventuranças. Jesus Cristo sobe a montanha para dar a conhecer quais são as qualidades que um cristão deve possuir a fim de que esse cristão seja realmente chamado cristão. E de entre todas as qualidades que foram mencionadas neste evangelho de hoje, a humildade deve ser o elemento primordial, pois com humildade saberei respeitar o meu Criador, com humildade saberei respeitar o meu irmão, com humildade saberei respeitar a nação, com humildade saberei respeitar os meus semelhantes. Mas sem humildade eu vou me colocar como sendo o centro de todas as atenções e seria um erro. Você e eu não podemos ser o centro de tudo, mas se Deus é o centro de tudo, se compararmos com o Antigo Testamento, veremos que tem uma relação com a aliança que o povo de Deus fez no Monte Sinai. Aqui Jesus estaria a agir com uma autoridade, como Moisés, que subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e passar ao povo. Do mesmo modo que Moisés subiu a montanha para receber os 10 mandamentos, para ir dar a conhecer ao povo que estava a caminhar a terra prometida, aqui Jesus Cristo sobe a montanha e começa a ensinar ao povo quais são as qualidades que o novo povo eleito, os cristãos, devem possuir para atingir aos céus, atingir a morada celeste. Jesus, ao subir a montanha para transmitir essas bem-aventuranças, dá-nos a indicação que ele é o novo Moisés e tem autoridade de transmitir a nova lei, a nova aliança do povo eleito, que somos nós, meus caros irmãos, você e eu. Nós somos os abençoados porque nós estamos a seguir o caminho de Cristo. Nós temos a oportunidade de aprofundarmos o conhecimento da Palavra de Deus. As oportunidades nos são dadas para podermos aprofundarmos este conhecimento do nosso Deus, que nos quer chamar a atenção de que vós não podeis caminhar sem a minha orientação. Se nós caminhamos sem a orientação divina, seríamos como ovelhas perdidas, ovelhas que caminham sem nenhum pastor. Por isso, depositemos toda a nossa confiança no nosso Deus. Nós devemos colocar toda a nossa confiança nas mãos de Deus e não nos bens materiais. Os bens materiais devemos usar respeitando a Deus, a fonte desses materiais que nós estamos a usufruir. Nesse sentido, todos aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas são chamados filhos de Deus. Não tem nenhuma outra orientação no seu coração, mas se eles pensam em Deus. Os pobres em espírito são aquelas pessoas que têm sede de escutar a palavra de Deus. A pobreza que se exalta não é a pobreza material, mas a pobreza espiritual, em que a pessoa sente que eu preciso escutar a palavra de Deus. É isso que se fala aqui. Nós somos pedidos
para que sejamos misericordiosos com os nossos irmãos. É sendo misericordioso com os nossos semelhantes que Deus também será misericordioso para conosco. Devemos ser pessoas que amam a paz nas nossas casas, no nosso centro de trabalho. Não sejamos a fonte dos problemas. Quando chegamos, as pessoas começaram a nos fugir, porque nós somos os semeadores da tristeza. Devemos ser os semeadores da paz. Em qualquer lugar onde estivermos, façamos o nosso possível para que possamos transmitir a paz. As pessoas sintam que essa pessoa tem algo de Deus no seu coração. É isso que nós devemos compreender hoje, essa mensagem das bem-aventuranças. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.